Olá, meus amigos. Alguns estão perguntando por que nós temos que falar tanto sobre religiosidade, sobre as questões da fé. Infelizmente, porque esta eleição foi marcada por fake news tentando satanizar um dos candidatos, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e aqueles que primam pela verdade são obrigados a esclarecer as pessoas que são mais simplórias e não entendem da complexidade que está relacionada à religião. Então, primeiro eu gostaria de chamar a atenção para vocês em algo interessante, extremamente irônico. Quando se fala em maçonaria, nós estamos falando naqueles que seguem e que cultuam o gado. Gado! Olha a ironia, cultuam o gado. Mas gado aí, né, com esses 3 pontinhos no meio, né, toda a simbologia que inclusive quando você reconhece no maçom que ele é maçom, porque as suas assinaturas, quando você tinha assinatura de cheques, né, a pessoa vai lá e assina e coloca 3 pontinhos, esses 3 pontinhos vêm daí, da ideia do triângulo, da perfeição, uma ideia relacionada inclusive à matemática e à geometria. Porque eles contemplam, inclusive, entre outras divindades, contemplam alguns filósofos como Pitágoras, Tales de Mileto. Mas nós sabemos pouco sobre a maçonaria. Por que nós sabemos pouco sobre os maçônicos? Porque eles têm rituais que são rituais secretos. E foi por isso que eles foram banidos da Igreja Católica, e aqueles que praticam a maçonaria, aqueles que são maçônicos, podem ser, inclusive, excomungados da fé católica, da fé cristã. A maioria das igrejas evangélicas também segue isso, no entanto, houve um racha entre essas igrejas. Uma parte das igrejas continua a seguir aquilo que os católicos propuseram e entenderam, a partir do Papa Clemente XII, que entendeu que este Deus maçom, esse Deus Baphomet, que é o Deus bode, seria um Deus satânico, luciferiano, certo? Mas veja, então olha a ironia, gado. Gado é como é conhecido o eleitorado de um dos 2 candidatos que nós temos hoje no Brasil. E isso está relacionado diretamente à maçonaria. Mas seria uma mera coincidência? Vamos entrar no campo das coincidências, mas sabendo que quando se trata de fé, coincidências não são meras coincidências. Cultuar o gado, na concepção maçônica, é cultuar o grande arquiteto do universo. Por isso, gado, grande arquiteto do universo. Uma religião muito ligada à geometria, né? Ligada aos filósofos antigos e ligada à geometria, que tem uma simbologia própria. Por exemplo, lá um templo satânico apresenta uma escultura de ídolo pagão e gera polêmica nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Essa estátua que vocês estão vendo foi apresentada em uma cerimônia particular no sábado em Detroit. O corpo é de um homem musculoso, cabeça e patas de um bode, com barbas e chifres. Tem grandes asas, exibe um pentagrama na testa, o que parece com um bastião de Esculápio à frente do abdômen, um antigo símbolo associado ao deus grego de mesmo nome e à medicina. Ou seja, este deus, né, relacionado então a um deus pagão, deus grego, né, e o deus da medicina. Você vê que algumas figuras apresentam ele com mamas, né? Aí tem uma pequena variação. Então aqui no caso, no website dos organizadores do evento, a inauguração da estátua ocorrida no último sábado foi anunciado como uma noite de caos, ruído e libertinagem, onde apenas os maiores de 18 anos poderiam entrar. Ou seja, já houve um apelo, né, fugindo dos valores cristãos. Vem dançar com o diabo e viver a história enquanto ela é escrita, continuava o convite. A escultura apresentada pelo templo satânico é de bronze e pesa 1,5 toneladas. Tem 2,59 metros de altura e foi inaugurada em um edifício industrial perto do rio Detroit, pouco antes das 11h30 da noite. O local exato da inauguração só foi informado para os participantes por e-mail poucas horas antes do evento, e a estátua não pôde ser vista pelo público em geral. Ou seja, muita coisa secreta. Sempre muitas coisas secretas. Sempre, né, essa coisa que paira das trevas, de escuridão, e Deus manda várias mensagens dizendo que
para que ele esteja no meio é necessário que haja luz. Então nada pode ficar escondido, nada pode ser feito de forma secreta, e este foi um dos motivos que o Papa Clemente XII proibiu os maçônicos de partilhar a fé católica e disse que aqueles que assim o fizessem seriam excomungados da igreja, porque não se serve a dois deuses. Não se pode servir a Baphomet, o Deus pode, e não se pode servir a Jeová, o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só na fé cristã. Pois bem, se vocês continuarem ali a nossa reportagem, vocês vão ver que esse Deus, ele tem, né, uma série de características. Se vocês descerem um pouquinho, vocês vão ver que nas duas mãos deles, né, ele está fazendo alguns sinais que aí eu deixo por conta da interpretação de vocês analisar esses sinais que ele está fazendo. E do lado, crianças, né, cultuando este Deus. O que nós temos visto sendo feito nas igrejas cristãs no Brasil, nesse período de eleição, as coisas que têm sido ditas para as crianças, na frente de crianças, eu tenho visto muito mais uma representação desse Deus, Baphomet, dentro dessas igrejas do que uma representação cristã. Quando se promove o preconceito, quando se promove a difamação, o ódio, e quando se promove, inclusive, a idolatria a um ser humano vivo. Quando se abandona a fé em Cristo para se gritar mito, para se fazer gestos de arma, que você não sabe se são gestos de arma ou se são gestos maçônicos, dentro dos templos, nós estamos começando a ficar a perigo. Então peço que todos reflitam sobre esses fatos, estudem um pouco e vejam se vocês estão seguindo o Deus verdadeiro. Porque quem segue a Deus Pai Todo-Poderoso ouve pelo menos o Papa ou um bom cristão. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso, porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Eu pergunto, o que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? O que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno.